Olá, hoje a gente vai mergulhar uma história que vem lá da Itália, do século XVI. É uma daquelas histórias, sabe, sobre encontrar um propósito, um lugar no mundo e sobre como a nossa paixão pode encontrar um caminho para se manifestar de jeitos totalmente inesperados. E vamos começar com essa frase. Parece simples, né? Mas ela é o ponto de partida para a história de uma das maiores lendas da música. E o mais curioso é que a pessoa que está sendo descrita aqui vivia no coração de uma cidade que era literalmente obcecada por música. Então, nesta primeira parte, a gente vai conhecer nosso personagem principal e o dilema que ele vivia. Imagina só, viver um lugar onde todo mundo celebra aquilo que se ama com toda a alma, mas você simplesmente não consegue fazer parte da festa. Pois é, o nosso cenário é Cremona, uma cidade que respirava música. O som dos corais e dos instrumentos ecoava por todo lado. Era o centro do universo musical daquela época. E é aqui que a gente conhece um jovem chamado Antônio. E aqui o contraste fica doloroso. De um lado, Cremona, a cidade da música. Do outro, o Antônio, que não conseguia de jeito nenhum participar dessa celebração. Ele foi excluído do coral e quando tentou aprender violino, os vizinhos reclamaram tanto que convenceram os pais dele a fazer o parar. Era como se ele amasse a arte, mas sentisse que a arte não o amava de volta. Mas como em toda boa história, sempre tem uma virada. O Antônio estava prestes a descobrir que a sua paixão pela música não precisava da voz dele, nem da sua habilidade com um arco para se manifestar para o mundo. O único dom que o Antônio parecia ter era com as mãos, mais especificamente com o entalhe em madeira. Para os amigos dele, isso era até motivo de piada, sabe? Uma coisa que não tinha nada a ver com o prestígio da música. Ele simplesmente não conseguiu enxergar o potencial que estava ali. E essa é a pergunta que muda tudo. E se aquele talento que parecia tão inútil fosse na verdade a chave de tudo? E se a incapacidade de criar música do jeito tradicional, na verdade abrisse uma porta para criá-la de uma forma completamente nova? E o Antônio não perdeu tempo, não. Assim que ele soube que o grande mestre Amati morava ali, na cidade dele, ele agiu na hora. No dia seguinte, ele já estava lá. E ele não só pediu um emprego, ele implorou por uma chance de aprender. E esse foi o comecinho de uma jornada de anos e anos de trabalho duro e muito estudo. Bom, agora vamos ver o resultado de toda essa dedicação. Essa parte da história revela como aquele jovem, que se sentia triste e sem talento para música, se transformou num nome que ecoaria por séculos. Na sua nova função, o Antônio encontrou a sua verdadeira vocação. Ele conseguiu juntar o amor que ele tinha pela escultura com a sua paixão pela música. Ele não estava só construindo instrumentos, ele estava criando verdadeiras obras de arte, sempre melhorando, com muita paciência, um violino de cada vez. Ao longo da vida, ele produziu, olha esse número, mais de 1.500 instrumentos. Já parou para pensar na quantidade de trabalho, de foco e de paixão que é preciso ter para chegar numa marca dessas? É impressionante. E não era só a quantidade, né? A qualidade era incomparável. Os instrumentos dele se tornaram, e continuam sendo até hoje, os mais desejados do mundo, reverenciados pela beleza e, claro, pelo som único que eles têm. E aqui está, o nome completo. O jovem Antônio se tornou Antônio Stradivarius, e cada uma das suas mais de 1.500 criações levava a sua assinatura. Era um selo de excelência que, hoje em dia, vale milhões. Essa linha do tempo mostra a jornada completa, do jovem que ninguém entendia ao aprendiz dedicado, até culminar num legado que, 300 anos depois, ainda enche salas de concerto com uma música maravilhosa. A arte dele sobreviveu por séculos. Então qual é a grande lição que a vida do Stradivarius nos deixa? Vamos tentar entender a mensagem por trás dessa história tão incrível. É bem simples, na verdade. Ele não podia fazer parte do mundo da música do jeito que todo mundo esperava. Ele não cantava no coral, não tocava um instrumento. Mas, em vez de desistir, ele usou o que ele tinha. Ele fez o que podia com o talento que possuía e, fazendo isso, encontrou seu próprio jeito de criar música. E essa é a essência de tudo. A história dele não é sobre nascer com um dom extraordinário, óbvio, para todo mundo ver. É sobre pegar os dons que a gente tem, por mais simples que eles pareçam, e dedicar a eles um propósito, com todo o coração. No fim das contas, uma paixão verdadeira é uma força muito poderosa. Um desejo profundo de servir, de criar, de louvar. Esse desejo sempre vai encontrar uma saída. Pode não ser pelo caminho que a gente imaginou, mas um coração dedicado sempre vai encontrar sua voz.
E isso tudo nos leva à reflexão final. A história do Antônio Stradivarius é um convite para a gente olhar para dentro. A voz dele não era especial, mas o canto que ele tinha no coração encontrou uma forma de ser ouvido por séculos. Então a pergunta que fica no ar é: qual é o canto que existe dentro de cada coração? E como ele vai encontrar o seu jeito de se expressar no mundo?